Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos na nossa casa, essa casa que nos acolhe com tanto carinho e com tanto amor, né? Antes da gente iniciar nossas preces, nós vamos passar alguns recados, o que a nossa casa oferece, tá bom? Nós temos aqui nas quartas-feiras, das 20 às 21h30, o estudo dos princípios básicos e o livro dos espíritos, tá bom? Quem tiver interesse, nós temos aqui a Beth, que é a nossa recepcionista, ela vai estar passando para vocês todas as informações. No sábado, às 10 horas da manhã, vamos iniciar esse sábado o estudo, não, é a evangelização para os jovens, que é a partir dos 13 anos, dos 13 aos 18, 21, de 13 a 21 anos, tá bom? Também quem tiver interesse pode procurar aqui o Alan, que ele também vai estar passando as informações para vocês, tá bom? Hoje, na quinta-feira, nós temos também evangelização, que é da idade de 3 anos a 21 anos. De 3 a 7, de 8 a 12 anos, tá bom? Nós temos também estudos online. O nosso estudo no sábado, ele inicia às 20 horas, vai até 21h30, é pela plataforma Zoom. Nós estamos no sábado estudando os clássicos do Espiritismo. Nesse momento, nós estamos estudando Deus na Natureza, de Camille Flammarion. No domingo também temos estudos online pela plataforma Zoom, onde nós estamos estudando estudo aprofundado da doutrina espírita. Esse vamos dizer, um estudo que ele é voltado para quem já tem um pouquinho mais assim de conhecimento, já tem que estar pelo menos estudando o livro dos espíritos, tá bom? A nossa casa também oferece o atendimento fraterno, temos o passe que acontece logo depois da palestra, lembrando que ele não é obrigatório, tá bom? Então, assim, se sintam muito à vontade. Qualquer informação, nós temos aqui a Beth, temos o Josi, que passam para vocês as informações, tá bom? Então, vamos agora agradecer a Deus, ao nosso Mestre Jesus, a oportunidade, Senhor, de estarmos aqui. Gratidão, Senhor. Gratidão por essa casa que sempre tem nos acolhido com tanto carinho, com tanto amor. Pedimos, Senhor, que ampare a nossa palestrante da noite, que ela seja, Senhor, envolvida pelas suas energias, que os nossos benfeitores possam estar inspirando com todo o seu amor. Que nós possamos, Senhor, aprender um pouquinho mais, refletir nesse tema tão importante que ela nos traz essa noite. Queremos, Senhor, agradecer pelo dom da vida, pelo alimento material, mas também pelo alimento espiritual que essa doutrina tem nos trazido há tanto tempo. Abençoa, Senhor, aqueles irmãos que sofrem, sejam dores físicas, morais e espirituais. Leva a eles, Senhor, um pouquinho do seu amor, da esperança, da fé, do conforto. Queremos, Senhor Jesus, pedir por esses irmãos que estão com ideias suicidas, irmãos que passam por tantas dificuldades, por tantas provas, que a paz e a esperança esteja em cada coração. Senhor Jesus, ampara os nossos trabalhadores, os nossos frequentadores, que cada um, Senhor, consiga sair daqui melhor do que entraram. Abençoa a nossa palestrante mais uma vez, Senhor Jesus. E gratidão, gratidão por tudo que tem nos dado, hoje e sempre, que assim seja. Eu vou pedir para o Alan fazer a apresentação da Mari. Alan, por favor. Vou então apresentar e introduzir para vocês a nossa palestrante da noite. É a Mari Ishiyama. Ela participa do Centro Espírita Ildefonso Correia, em Curitiba, desde 1989, atuando como coordenadora de grupo de estudo, coordenadora de grupo de juventude e coordenadora de palestras públicas, além de ser palestrante.
Na Federação Espírita do Paraná, é vice-coordenadora do setor de comunicação social espírita. Participa do grupo editorial do jornal Mundo Espírita e como articulista do mesmo jornal. Profissionalmente, é funcionária da Federação Espírita do Paraná. Mari? Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. E fazendo o reforço do convite. Gente, a melhor coisa que nós podemos dar para os nossos filhos, netos, é apresentar a Deus, evangelização. Esse é o maior investimento do qual ninguém vai poder tirar deles. 30 anos de evangelização, posso dizer que é o melhor investimento. E esse investimento eu fiz dos meus filhos, graças a Deus, hoje são trabalhadores. Não tem nenhum santo, tudo complicadinho, mas trabalhadores. Então, fica a dica. Hoje, especialmente para as mães, mas temos pais que também fazem, às vezes, de cuidar dos filhos, então sintam-se incluídos. Livro Parnaso de Além-Túmulo, Espírito Maria Dolores, capítulo Coração de Mãe. Dizem que quando a terra foi criada, fazendo-se possuída pelos filhos da vida, que vinham de outros mundos, tudo na estrada humana era a dominação do ódio que se aferra ao desespero e à guerra. Foi quando um mensageiro do céu regressou às alturas e disse humildemente ao grande Deus: Senhor, o que posso fazer dos homens sem amor? Do cérebro mais tardo ao gênio mais precoce, tudo na terra é luta em conquista da posse. Compadece-te, ó Pai. Veneno, flecha e cava formam no mundo inteiro a humanidade escrava. Da descrença, do mal, da impiedade, do crime, sem qualquer esperança a que se arrime. Já não se aguenta ouvir os urros do mais forte e o choro dos vencidos, pisados, massacrados e caídos nos sarcasmos da morte. Que fazer, grande Deus, nas trevas dessa luta, em que a luz que se nos nega e ninguém nos escuta? Revelou-se que o Pai de infinita bondade pensou por muito tempo e disse comovido: Aceito, meu filho, o que falas, entendo-te o pedido. Volta ao mundo a servir na tarefa em que avanças. Os que morrerem no mal renascerão crianças. A terra evoluirá, ninguém alterará a minha obra de amor. A fim de desarmar a violência e a cobiça, instalarei no mundo a força da justiça. E para que haja amor exterminando o orgulho, sem pancada, sem grito, sem barulho, enviarei alguém que ame os filhos meus, com o meu amor ao bem, na exaltação da paz, em desprezo a ninguém. Alguém que saiba amar, a servir e a sofrer, cultivando o perdão como um simples dever. Dizem que foi assim que a terra começou a fazer-se jardim. Ouviu-se um verbo novo, alteraram-se as imagens, e conforme o Senhor mandou e prometeu, entre as rudes mulheres dos selvagens, o coração de mãe apareceu. Mas nenhum coração de mãe nasce pronto. Nem sempre, quando nasce um filho, significa que o amor vem junto. O amor, assim como todas as demais virtudes, ele tem que ser conquistado. Ele tem que ser alimentado dia a dia.
Livro dos Espíritos, questão 890, Kardec pergunta: será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? E os espíritos respondem: é uma coisa e outra. A natureza deu à mãe o amor a seu filho no interesse da conservação deles. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho no além-túmulo. Então, aqui nessa pergunta e resposta, nós temos duas informações importantes. Primeiro, a natureza nos deu um princípio de amor com o objetivo de que se conserve, se cuide o suficiente para que ele sobreviva. Mas esse amor é tanto do homem quando ele coloca aqui é no sentido da humanidade, mas os animais também têm esse tipo de amor. Então, até aqui nós estamos pau a pau com os animais. Mas existe um outro amor, que é aquele que persiste até mesmo após o além-túmulo. E é aqui que entra a questão do amor humano. E este tipo de amor, ele não nasce pronto. Então, aqui nós conseguimos entender algumas mães que nós percebemos, e é claro, que ela não ama o filho, ela cuida, mas não necessariamente ama. Então, em todos os tempos, todos os tipos de pessoas, claro que aqui nós vamos graduando a evolução de cada um, esse amor ele pode oscilar entre um princípio, que é o cuidado, eu faço por obrigação, eu tenho que cuidar dessa santa criatura, já que nasceu, e tem aquela outra que é capaz de dar a sua vida por aquela criança, por aquele ser. Será que toda mulher tem instinto materno? Porque isso é uma coisa que, é mulher, ela é mãe. E uma coisa, não sei aqui, mas pelos idos da própria evangelização, só porque a gente é mulher, eles acham que a gente tem que cuidar dos pequenos, lá no berçário, nas crianças. Eu nunca servi para isso. Eu cuidei uma vez, acho que não chegou, um semestre, com as crianças de 5 anos, fui trocada. Que eu botei um porta fora. Por sorte, era meu filho, né? Senão ia dar barulho. Mas eu perdi o controle da criatura, daí estava todo aqueles tamanhinhos assim, olhando estranho para mim. Eu botei ela para fora, porque eu estava perdendo já o controle, ela me afrontava, os outros achavam que podia também. Botei porta fora. Aí eu olhei para aqueles toquinhos e falei, mas alguém vai sair? Aí no final, né, do expediente, fui chamada e disse, eu acho que você não leva jeito ali, né? Falei, acho que não. Tanto que os meus jovens são os da juventude 3, 17 anos, que esses já aguentam o rojão. Mas em contrapartida, o meu excelentíssimo marido cuida dos de 5 e 6 anos. É mais mãe do que eu. Então, essa coisa do instinto materno, ele não nasce pronto. Não é inerente à mulher. A escritora Elizabeth Bandiner, ela fala assim no livro Um Amor Conquistado, o mito do amor materno. Ela fala que o denominado instinto materno na mulher é um mito, pois não há uma conduta materna universal. E ela fez uma pesquisa e ela descobriu que esse sentimento da maternidade, ele é influenciado pela época, pelo local e pela cultura onde a mulher está inserida. Verificou-se que ao longo do tempo a evolução da atitude materna também mudou. E começou a surgir o interesse, a dedicação às crianças, porque até então não existia. Colocava-se o filho no mundo porque tinha um objetivo, que era trabalhar para os pais, porque era assim que era. Precisava-se de homem, em especial aqui homem mesmo, porque ele herdaria os bens. As mulheres era só para reprodução. Então não tinha
essa afetividade. E ela diz, ao percorrer a história das atitudes maternas, nasce a convicção de que o instinto materno é um mito. Não encontramos nenhuma conduta universal e necessária da mãe. Esse sentimento pode existir ou não, mostrar-se forte ou frágil, preferir a um filho ou entregar-se a todo. Tudo depende da história da mãe tudo depende da mãe e da sua história. E Joana de Ângeles, no livro O Despertar do Espírito, ela confirma essa informação. A maternidade humana é mais do que um fenômeno biológico. Trata-se de uma experiência iluminativa e libertadora para a consciência que descobre a necessidade de superação do egoísmo, do desenvolvimento de valores morais mais expressivo. Então, ser mãe é uma experiência, na verdade, ser mulher e mãe é uma experiência que nos é ofertada na espiritualidade e para desenvolvimento evolutivo nosso, nós aceitamos. E essa questão do amor, é óbvio que ele vai se dar dependendo, como eu já disse, do estágio evolutivo em que nós estamos. Tanto que nós vemos que, às vezes, eu nem vou entrar no mérito, porque são histórias tão terríveis que eu nunca tinha ouvido, mas Divaldo Franco, muitas vezes, ele narra do sentido de família daquelas pessoas que, quando ele criou a Mansão do Caminho, era o que ele atendia. E eram histórias que eu dizia, mas meu Deus, mas ela é mãe. Mas havia outros interesses. E botava aquele monte de filho. Dava vida àquela porção de crianças, que nenhuma era amada, e os mais velhos sofriam determinadas situações para que eles se sentissem responsáveis por manter a casa. Então, tudo é estágio. Tudo é estágio do tempo de vida em que nós vamos, de existência que nós estamos vivendo. Então, ele diz aqui que a maternidade ela vai muito além do corpo. E aqui, infelizmente, nós temos muitas mulheres que elas confundem, porque elas dizem o corpo é meu. Se eu quiser, eu tenho esse filho, se eu não quiser, eu tiro, porque o corpo é meu. Engravidou não é mais. A partir do momento em que a mulher engravidou, o corpo já não é só dela. E a liberdade dela vai até onde começa a liberdade daquele feto, daquele bebê que está em formação. O corpo é nosso sem engravidar. Engravidou já não é. E, infelizmente, estão querendo tirar esse direito das crianças, do feto. Erroneamente. Eles estão querendo tirar o direito de alguém que não consegue nem chorar para se defender. Engravidou. O corpo já não é só da mulher. E acima de questões legais, existe a questão moral. Até porque nós fomos comunicados antes de reencarnar. Se teríamos filhos ou não, aceitamos. Complicado. E o psicólogo Rolomei, ele diz que cuidar das pessoas implica da intimidade com elas, acolhê-las, respeitá-las e entrar em sintonia com elas. Então, o nosso amor, muitas vezes, se ele não nasce junto com o bebê, à medida em que nós vamos cuidando, alimentando, protegendo, nós vamos criando esse laço. Isso já acontece desde que o nenê começa a se manifestar dentro da mãe. Ela já começa a sentir, às vezes, dependendo de quem está vindo, nós temos um tipo de reação, dependendo de quem está vindo, nós temos outra relação, mas essa relação vai fazendo com que nós criemos esse cuidado, cuidar um do outro. E é ali que começa a questão do amor.
esse bebê que nós carregamos, nós não temos ideia aqui de quem ele é. Ele pode ser um grande amor do nosso passado, mas ele pode também ser um ferrenho cobrador. Eu lembro do livro... Agora eu não lembro do livro, porque eu não ia falar disso, mas já que veio. É um livro do André Luiz. E o casal tinha um filho, então não havia erro, nenhuma dificuldade de gestar. E eles queriam mais um filho, mas não conseguia. O homem fazia exames e os espermas estavam mortos. Vejam o que nós conseguimos fazer conosco mesmo. Ele, inconsciente, é óbvio, ele matava os espermatozoides porque ele sabia quem seria o segundo filho. Inconsciente. E aí ele... Ai, eu esqueci que estava aqui o microfone. E aí, um dia, a espiritualidade usa do filho que eles tinham e ele convida papai, vamos fazer uma prece. Aí o pai diz, eu tenho que trabalhar, que ele estava evitando, inclusive, ficar em casa. Mas aí o filho pede com tanto jeitinho e o pai fala, tá bom, eu venho mais cedo e nós vamos orar junto. E naquela noite, eles fazem a oração e ao dormir, esse pai, em espírito, entra em contato com aquele que está esperando para renascer. E ele tinha matado o pai. Por isso que aqui ele não lembrava naturalmente, mas ele conseguia matar os seus espermatozoides. Então, nós não sabemos quem é aquela coisinha tão fofinha, rosadinha, linda. Olha como Deus sabe das coisas. Porque os vizinhos veem, nossa, que carinha de joelho, mas para a gente é a coisa mais linda do mundo. Você não vê carinha de joelho, você vê no do vizinho, mas no teu não. E Deus faz com que ele seja tão dependente exatamente para que nós comecemos a desenvolver essa virtude do cuidar, do amar, aquele que muitas vezes tirou a nossa vida em tempos passados. Outras vezes fomos nós que tiramos a dele. E hoje estamos tendo a oportunidade de refazer caminho. Então, essa é um das grandes questões de se olhar um filho, se apaixonar quando vê, ou de simplesmente dizer, eu vou ter que cuidar. É ruim se caso tiver alguém que sente assim? Não, porque é o estágio que eu estou. Mas aí eu tenho que entender que se isso está acontecendo comigo, é porque eu preciso trabalhar. Não é aquele que está vindo, sou eu, porque eu cheguei primeiro. Né? E Emmanuel, no livro Vinha de Luz, ele diz, a maioria dos pais humanos vivem desviados através de vários modos, seja nos excessos de ternura ou na demasia da exigência. Mas à luz do Evangelho, caminharão todos no rumo de uma nova era, compreendendo que para ser pai ou mãe são necessários profundos dotes de amor. À frente dessas qualidades deve brilhar o divino dom do equilíbrio. Hoje, já faz um bom tempo que as mães saem de casa para trabalhar, os pais, e os filhos ficam. Aí nós tendemos ou descarregar as nossas frustrações lá de fora no filho, ou nós tendemos a, entre aspas, ignorá-los, trabalhar muito, porque nós queremos dar tudo para os nossos filhos. E aqui nós corremos dois grandes erros. Em primeiro lugar, eu trabalho muito, eu não tenho tempo, então eu me torno permissivo para tentar aliviar a minha consciência. Outro erro, eu vou dar tudo o que eu não tive, esquecendo de que eu só sou o que eu sou, porque eu não tive tudo. Por que meu filho precisa ter tudo? Hoje nós estamos vivendo uma era muito complicada.
Eu trabalho 9 horas, 5 dias por semana na internet. Nós estamos vendo jovens e crianças com celular o dia inteiro, com o dedinho só aqui. Saiu uma pesquisa de que as nossas crianças e jovens estão perdendo uma capacidade conquistada pelos seres humanos há centenas de anos, que é interpretar o que eu escuto o outro falar, o que eu li. Hoje eles não sabem mais interpretar. Eles sabem ler. Mas o que você leu? Não sei. Porque a atenção deles está em 30 segundos, no máximo 1 minuto, que é o tempo do TikTok. E outro problema, os nossos jovens, eles colocaram como jovem nem trabalha, nem estuda. E ontem eu li um negócio que eu fiquei mais ainda assim, os jovens estão entrando em pânico, literalmente, porque eles não querem ser pobres. É claro. No TikTok, no Instagram, só tem rico, bonito. Onde é que está o povo feio e pobre? E esse rico e bonito somos inclusive nós, porque nós estamos lá no Instagram. E é tudo falso. Só que como o jovem não raciocina mais, ele consome o que ele vê como verdade, ele não quer ser pobre. Se ele não foi apresentado a Deus, o que ele vai fazer para deixar de ser pobre? Por isso que eu falei, tragam as crianças. Sobrinho, neto, primo, traga para a evangelização. Apresente Deus. Porque mesmo sendo apresentado a Deus, inclusive nós, quanta besteira a gente faz. Imagine se nós não tivéssemos essa consciência, pelo menos, de Deus. A coisa é feia. Eu até estava falando para o meu marido, eu nem fui embora e já estou com medo de voltar. Porque quando nós voltarmos, nós seremos filhos de quem? Como é que vai estar isso aqui? Que nós vamos voltar. Né? E Joana diz assim, o amor tem ascendência emocional, propicia as mais altas expressões da beleza, da harmonia, da realização pessoal, acalma, encoraja para a vida, tornando-se um dínamo gerador de alegria. Quando nós aprendemos a amar, esse amor equilíbrio, o amor que diz não para a criança, que dá limite para o jovem, e que diz sim, e que vai junto com ele em muitos lugares. Porque agora tem uma educação que você não pode dizer não para o seu filho. Mas tem horas que você fala e vai ter que dizer não, porque ele não está entendendo. Então, para. Trova de Mãe, Espírito Delfine Benigna da Cunha, livro Mãe, de Chico Xavier. Dia das Mães, alegrias, das mais puras, das mais belas, mas é preciso saber o dia que não o delas. O nosso berço do mundo, sem que ninguém o defina, é um segredo entre a mulher e a providência divina. Mãe possui onde apareça 2 títulos a contento: escrava do sacrifício, rainha do sofrimento. Mulher, quando se faz mãe, seja ela de onde for, por fora sempre mulher, por dentro um anjo de amor. Maternidade na vida, que o saiba quem não souber, é uma luz que Deus acende no coração da mulher. Coração de mãe parece, no lar em que se aprimora, padecimento que ri, felicidade que chora. Pela escrita que trago na história dos sonhos meus, mãe é uma estrela formada de uma esperança de Deus. A trova, ela diz que a maternidade
é um segredo entre a mulher e Deus. A maternidade ela é um compromisso muito maior do que nós podemos supor, porque é muito fácil amar aquele filho que é companheiro, aquele filho que está junto, que nos ajuda nas dificuldades, mas como amar aquele filho que nos exige resignação, paciência? E aqui nós vemos um bom exemplo no livro Entre a Terra e o Céu, do espírito André Luiz. Ele fala sobre a reencarnação de Júlio. E o ministro Clarencio está explicando para as pessoas como se dará a reencarnação. É um livro muito legal. Esse livro, ele se passa, se eu não me engano, dentro de, acho que é 1 ano certinho. E ele começa com uma criança, uma menina orando para a mãe ajudar, a mãe tinha falecido, para ajudar numa questão que está acontecendo na casa dela. Só que ela não sabe que o problema que estava acontecendo dentro da casa dela era causado pela mãe, que tinha morrido. Ai, tá, já contei spoiler do livro. Não, mas não. Tem toda uma coisa. O que essa mãe fez? Por que ela fez isso? E termina sendo atendido o pedido dessa menina. Leiam, é um livro muito legal. Se eu não me engano, a história está circunscrita dentro de 1 ano, mas agora é que vai vindo umas ideias, daí eu não tenho o todo, né? Mas esse livro é muito bom. Se der para comprar, compre, senão espera que vai ter biblioteca, daí pega emprestado. Ah, mas já compra, já ajuda a casa. E aí, o ministro Clarencio, né, ele vai explicar como é que vai se dar o retorno do Júlio, e ele diz assim: quem aprenderá sem a cooperação do sofrimento? Hilário responde: penso, contudo, no martírio dos pais. Meu amigo, falou o ministro, a justiça é inalienável, não podemos iludi-la. Com o desequilíbrio emocional dos pais no passado, Júlio arrojou-se a escuro despenhadeiro de compromissos morais e, na atualidade, reabilitar-se-á com a cooperação deles. Ontem o casal, por esquecê-lo, inclinou a queda e hoje, por amá-lo, hoje vão lhe garantir o soerguimento. Puxa, agora que lembrei que hoje uma pessoa, que pena que eu não tinha pensado nisso. Hoje uma pessoa, eu cuido do canal do YouTube da federação. Se vocês não conhecem, é canal FEP. Entra lá que tem palestras de todo tipo. E hoje uma pessoa escreveu, porque as pessoas assistem o vídeo e daí elas escrevem como se estivesse assim conversando com a gente. E ela falou que o filho dela é esquizofrênico e que muitas vezes ela tem medo dele, né? Porque são violentos e tal. E aí ela pergunta o que fazer e coisa assim. Puxa, que pena que eu não lembrei dessa passagem, que até podia ter dado essa dica. Mas nada é à toa. Deus não se engana, nem com nossos pais, nem com nossos filhos. Porque muitas vezes nós tivemos pais terríveis, espero que ninguém tenha tido. Mas, acima de tudo, eles nos deram a vida. E eles deram o melhor que podia. Ai, mas era carrasco. Mas era o que ele tinha para dar. É só pensar em nós. Tem a mãezinha ali. A gente dá o melhor que tem. Mas não quer dizer que esse melhor é o correto. Veja que aqui, nessa história do Júlio, por excesso, entre aspas, de amor, aqui entra a questão da consciência de culpa, daí eu acabo me tornando permissiva. Ou uma coisa que eu estou vendo muito, pais imaturos que querem competir com filhos, com filhas, para namorado, para namorada. Conversam coisas da qual os filhos não têm ainda maturidade para assimilar, mas a gente é irmã, a gente é brother, a gente é amigo. Tem que ser amigo, mas antes de tudo tem que ser pai e mãe. Então, às vezes, nesse nosso desequilíbrio,
nós nos tornamos permissivos e colocamos o filho a perder. Porque veja, se meu pai e minha mãe estão dizendo que pode estar até comigo. Eu lembro de alguns artistas que eles diziam assim, que eles usavam drogas junto com o pai. Que foi o pai que, inclusive, mostrou, porque veja, se o pai usa, é bom. Então, muitas vezes, a gente, dentro desse desequilíbrio, põe o filho a perder. E aí, depois, o tempo passa, a gente vai se aprumando, reencarna e tem que corrigir, tem que dar um novo suporte para esses filhos. Aí, esses filhos vêm e são complicados. E esquecemos que fomos nós que deixamos ele no ponto que está. Agora não tem que reclamar, tem que cuidar. E, se possível, amar. Mas vivemos tempos em que a gente não se ama. Ame seu filho por mais complicado que ele seja. Assim, os dois se libertam das suas amarras. Questão 891. Kardec indagou o porquê das mães que odeiam seus filhos já desde a infância. Se o amor é uma lei natural. Quer dizer, como é que tem mães que odeiam os filhos já desde pequenos, se o amor é uma lei natural? Já está vindo em nós. E os espíritos dizem que algumas vezes é uma prova escolhida pelo filho ou uma expiação se ele mesmo foi um mau pai ou mãe perversa ou um mau filho em outra existência. Às vezes, nós escolhemos aquelas criaturas para ser nossa mãe, nosso pai. Então, é sempre importante ter muito claro: Deus não erra. Ninguém nasce por engano na casa do vizinho. Muito bem, já falei que nós não sabemos quem são os nossos filhos. Se nós... Eu tinha falado lá atrás na questão de que nós damos tudo, ou queremos dar tudo para os nossos filhos, sendo que nós mesmos não tivemos. A psiquiatra e escritora Ana Beatriz Silva, ela fala assim: quando os pais dão tudo para os filhos, estão colocando o filho no caminho do fracasso. Ao invés de dar, devemos ensiná-lo o valor da conquista e a ser feliz todos os dias com as pequenas coisas. Veja que esses pais, esses filhos que estão com medo de ser pobre, eles estão recebendo um reforço, provavelmente, dos pais. Mas vamos ser sinceros. Quem quer ser pobre? Levanta a mão. Cadê as mãozinhas? Eu quero. Ninguém. Mas eu não sei vocês, mas eu sou. E tô faceira. Podia ter mais dinheiro? Eu vou ser muito sincera. Conhecendo um pouquinho de mim, eu agradeço a Deus que eu tenho o suficiente para viver. Porque eu teria uma forte tendência a ser narizinho empinado. Deus sabe. Deus sabe. Se eu tenho essa consciência e meus filhos vêm surtando porque eles não querem ser pobres, Jesus cai a ficha, criatura. Você nasceu no lugar errado também. Porque o dinheiro é uma coisa que ele transita. Quantos milionários a gente vê que perdeu tudo? E tem uns que, inclusive, tiram sua própria vida porque não consegue lidar. E quantos outros que era pobre e ganha na loteria, ganha, sei lá, e trabalhando, e se apruma na vida. O dinheiro transita. E eu vou ser chata, eu vou falar de novo. Apresentem Deus
Isso é a única coisa que seus filhos não vão perder. Ninguém vai tirar deles. Já as questões materiais, sim. E por mais dinheiro que se tenha, quando voltar para casa não vai levar. Veja essas senhoras que deram essa casa aqui para esse centro bendito, que quantas vidas vai salvar. Olha a consciência delas. Elas sabem que não vão levar. Então já vamos ajudando. Não deixar para a última hora, porque muitas vezes na última hora não vai dar mais tempo. E no livro Reportagem de Além Túmulo, de Humberto de Campos, através de Chico Xavier, ele diz: todos precisamos desenvolver sentimentos nobres, compreensões justas, noções cientificantes. Ser mãe é ser médium da vida. Ignoras que o lar constitui seção permanente onde a doutrinação e a caridade com os filhos pedem às vezes sacrifício secular? Maternidade é uma missão de amor, de doação, ser médium da vida, porque nós agasalhamos hoje, no mínimo 5 meses, a gente dá vida, divide o corpo com uma criança. Porque hoje, graças a Deus, já com 5 meses, consegue-se que a criança venha a termo e consiga. Mas assim, vamos colocar dentro de uma normalidade. 7 meses é o mínimo. Isso é ser médium da vida. E a Amélia Rodrigues, ela diz: filhos da terra, enquanto a oportunidade enriquece de bênção a sua vida, cuida do coração maternal ao teu lado e o ame. Dia chegará em que, cansado, ele deixará de pulsar. Se você tem mãe e ela está longe, liga, manda WhatsApp, faz alguma coisa, mas se faça presente. Mães do mundo, a maternidade é um santuário da vida em que triunfam as dádivas dos céus na elaboração da felicidade e na aventura plena. Mães e filhos, todos nós estamos em crescimento. Eu vejo que às vezes tem muitos pais que eles se acham donos da verdade. Nós não somos. Abra espaço para ouvir o que o filho está falando. Às vezes ele está nos dando uma grande lição. Porque o que é jovem é o corpo, mas o espírito que está ali pode ser muito mais velho do que nós. E aqui só uma pequena lembrança, uma pequena homenagem para as mães, que espero que não tenha nenhuma aqui, mas nós temos as mãezinhas. Está passando no canal? Vai ficar gravado. Às vezes, aquele que irá ouvir lá no futuro, seu filho partiu antes. Eu acho que essa deve ser a maior dor do pai e da mãe, é quando um filho vai antes que a gente. E eu peguei um texto que o padre Fábio de Mello escreveu para a mãe do Paulo Gustavo, aquele ator, logo depois, logo que ele desencarnou. E um pedacinho, ele escreveu assim: eles eram 2? Nem sei. O que eu sei é que se escavasse um, encontraria o outro. Mãe e filho, num entrelaço simbiótico, soma de 2 que unificou, fazendo caber tudo numa identidade só. A mãe uma peça, o filho a outra. Encaixe que se ramificou no imaginário coletivo, gerando manancial de graça, tudo porque numa parte se transformou na parte que o inspirou. Agora, ao saber que a unificação das partes se desfez, chorando inconsolavelmente, a parte que partiu, ocorre-nos o sofrimento da parte que ficou. Ó mãe, como é afiada a espada que agora corta! Como é sem chão o mundo que lhe resta! Como é sem nexo a vida que a espera! A sua parte está partida, porque a parte que partiu é a sua parte inteira. Sim, o destino de toda mãe é viver repartida, já que as suas partes sempre partem. Às vezes para um até logo, às vezes para um nunca mais. Mas para nós que cremos, o nunca mais é logo ali.
por mais triste, por mais dolorido que seja, e por mais que nós entendamos que realmente o nunca mais é logo ali, mas nessa presente vida, a falta do barulho, do sorriso, às vezes até da briga do outro, é que nos faz falta. E caminhando para o nosso fecho, uma leitura do Amaral Ornelas, Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, que olhe por todos nós, que olhe de forma muito especial com esse coração de mãe para nosso planeta. Quantas mães neste domingo estarão em pranto, países com guerra, famílias passando necessidade. Outra grande tristeza que deve ser, graças a Deus eu não sei o que é, mas eu imagino, é você ter um filho minguando, morrendo por falta de alimento e você não ter para dar. E dependendo de onde está, ninguém vai ajudar, porque é uma realidade de todos. Que essa mãe querida, a mãe da humanidade, olhe por todos nós, seus filhos. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não for a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humanidade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Que Nossa Senhora ampare esta casa abençoada, nos leve em paz aos nossos lares. Muito obrigado pelo convite e até uma próxima. Mari, muito obrigado pelas suas palavras que você nos trouxe. Você e o Ixama sintam-se em casa quando quiserem. A casa está de portas abertas para vocês. Lembrando que então iremos fazer a nossa prece, na sequência teremos o passe. Nosso colega Jôlcio irá orientar quem quiser tomar o passe na sequência. Mãe, eterno estribilho de uma canção, feito de ternura e amor. Mãe professora, mãe amiga, mãe psicóloga, mãe que briga, mãe que luta. Mãe Maria, mãe de Jesus. É a ti que rogamos a bênção a todas essas mães, que ao menos uma vez ao ano tem o seu dia, lembrado com presente e algumas até com amor. E os outros 364 dias, Senhor, lutam, batalham pelo sustento, pela educação dos filhos. É a Ti, Mãe Maria, que rogamos que elas sejam abençoadas com o Teu amor, para que tenham a fé, a esperança,
perseverança nessa tarefa que lhe foi dada há muito tempo, nesse planejamento onde mãe e filho já estavam em outro momento planejado para viverem nessa encarnação. Enfim, Senhora, Maria, Mãe de Jesus, rogamos a tua paz, a tua bênção a todos os seus filhos, para que nesta noite todos possam absorver um pouco dos ensinamentos e retornar aos seus lares com um pouco mais de carinho, de amor, e transmitir aos nossos filhos e também às nossas mães que estão nos nossos lares. Fica conosco, Mãe. Obrigado, e que assim seja. E, Mãe, eterno estribilho de uma canção, feito de ternura e amor. Que assim seja.